Atenção porque vai começar a aula de matemática. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior. Então, pegue um caderno para corrigir, tá bom? Na primeira questão, diz o seguinte: determine o coeficiente e a parte literal de cada um dos termos algébricos abaixo. Então, o coeficiente era o quê? Era a representação do número. A parte literal é a letra. Então, vocês podem verificar aí na alternativa A, o 15 é o coeficiente, AB é a parte literal. Na alternativa B, 47 é o coeficiente, X e Y é a parte literal. Na letra C, 3 ao quadrado vezes B sobre 2. Quem aí é o coeficiente? É 3 sobre 2. A gente está fazendo uma fração, é uma representação de uma fração. E a parte literal, A ao quadrado vezes B. Menos 15xy ao cubo, K a quarta. Qual é o coeficiente? Menos 15. E a parte literal, xy ao cubo, K a quarta. E y, mas y, professora, não tem número. Como é que a gente sabe? Lembra, quando não tem nenhum número, ele indica o valor de 1. Então, a coeficiente vai ser 1. E a parte literal vai ser y, certo? 7c. 7 é o coeficiente e c é a parte literal. Na segunda questão, analisa as afirmações que são verdadeiras. Então, a gente tem aí mais de uma alternativa correta. Vamos ver na alternativa A. 3x mais 4y mais 6z. Possui 6 termos? Não, não possui 6 termos. Eles possuem 3 termos, certo? Então, aí essa alternativa a gente descarta. Letra B. X ao quadrado é a parte literal do termo. 6x ao quadrado? Sim. X ao quadrado não é a variável, então ela é a parte literal. Então, a alternativa B está correta. Letra C. 4x é a parte literal do termo. 4x mais 4? Não. Parte literal só é acompanhado da letra, certo? Então, só iria, nesse caso, aí só o x. Então, essa alternativa C a gente também descarta. Na alternativa D, eu tenho 5 é o coeficiente do termo 5a ao cubo vezes b a sexta. Então, aí, o 5 é o coeficiente? Sim, coeficiente, porque é um número, certo? Parte literal seria a letra. Então, as alternativas corretas é a letra B e a letra D. Terceira questão. Reduz os termos semelhantes de cada expressão a seguir. Então, como é que eu posso reduzir? Percebo que aí na alternativa A, todos eles são pelo x, não é? Então, a gente essa variável a gente vai somar ou subtrair. 5 menos 2, quanto é? 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17. E repete a variável, que é o x. 17x. Alternativa B. 10ab menos 5 mais ab. Vejam que as variáveis são apenas 10ab e mais ab. Esse mais ab equivale a 1, certo? Então, aí eu faço 10, aliás, é um erro de digitação só, que é 10 menos ab, certo? Que aí dá 9ab menos 5. Letra C, eu tenho 5a mais 3a mais 2a menos 3a, que é igual. Aí eu tenho, só vou fazer somar 5 mais 3 com mais 2, menos 3 depois. Aí que vai dar 7a. E na letra D, faz 12 mais 23, certo? Quanto é que dá 12 mais 23? E depois eu faço menos 3 com menos k. Menos 3k, menos 3k. E aí eu faço a operaçãozinha que vai me dar 21k, tá bom? Na quarta questão. Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por 27,20 centavos. Quanto custou cada metro desse fio elétrico? Então, eu vou dividir, certo? Esses metros pelo valor 27,20 dividido por 8, que vai me dar R$ 3,40. Então, cada metro desse custa R$ 3,40. Como é que eu posso fazer a expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metros de fio? Nesse caso aí, se 1 metro é 3,4, R$ 3,40, então
Se eu colocar 2 metros, aí já vai aumentar, né? Vai variar. Então, o fixo aí é 3,4 e a variável x. Então, essa é a expressão. Quanto Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros desse fio? Então, aí eu substituo o x por 15 e eu multiplico. 15 vezes 3,4 dá R$51. Quinta questão. Sabendo que x é igual a 4 e y é igual a menos 1, qual o valor da expressão x mais y? Eu tenho x mais y, certo? O x eu troco por 4 e o y por menos 1. Então, fica 4 menos 1, que vai me dar 3. Alternativa, então, aí, qual é? A letra C. Espero que tenham acertado. Então, a aula de hoje, a gente vai estudar sobre a geometria das transformações. E o que seria isso, professora? A gente vai ver nessa aula. O conteúdo que a gente vamos abordar é a ampliação, translação e reflexão de polígonos no plano cartesiano. Certo? Então, o que é que a gente vai estudar em relação a essas categorias? Certo? As transformações de um objeto, ao sofrer um movimento, ele não muda sua forma ou tamanho. Isto é, as distâncias e ângulos são preservados. Então, o que é que a gente vai estudar hoje nessas transformações? Transformações em relação à reflexão, rotação e translação. Então, a gente vai saber essas três aí, certo? Primeiramente, essas figuras que a gente obtém a partir dessas transformações, elas são ditas congruentes. O que significa congruente? Que elas são iguais. Observe que nem todas as transformações geométricas no plano possuem esta propriedade de serem congruentes, de serem iguais. Então, quando vocês verificam nessas imagens aí, o que é que vocês veem em relação à imagem que está o jacaré, a imagem que está da natureza em relação ao lago, de uma borboleta, de uma pessoa, de uma flor? O que é que elas têm em comum aí que você pode verificar observando essas imagens? Elas têm algo em comum? Vamos ver? Elas têm a simetria. Mas o que seria simetria? É muitas vezes relacionada à ideia de perfeição, de harmonia, de equilíbrio. E vice-versa. Elas estão em equilíbrio, em harmonia perfeita. Veja que o reflexo do jacaré na imagem reflete igualmente a imagem dele. A natureza ali, as árvores, reflete perfeitamente no lago. E a borboleta, se a gente colocar no seu meio uma medida ali, traçando um traço, uma reta no meio da borboleta, a gente vê a simetria dela, uma igual à outra, não é isso? A mesma coisa acontece com a flor e com a imagem aí da pessoa. Então, como seriam essas simetrias? Na reflexão, como é que a gente percebe a reflexão aí? A reta, ela divide a figura ao lado. A gente tem aí uma placa de trânsito, certo? Quando eu passo uma reta dividindo ela, ao dobrarmos a figura ao longo dessa reta, as duas partes vão se sobrepor. Nesse caso, a gente diz o quê? Que essa figura possui simetria de reflexão. E a reta é o eixo de simetria, certo? Essa reta é chamada de eixo de simetria. Então, se a gente fosse perguntar quantos eixos tem essa imagem, nesse caso aqui tem um eixo, que é uma reta. E o que seria a definição de simetria de reflexão? Ela também se designa por simetria axial. O eixo de reflexão também se designa por eixo de simetria ou linha de simétrica. Então, a gente pode perceber a simetria de reflexão quando a gente droba uma imagem, certo? E como é que a gente calcula esses eixos? Como é que a gente sabe? Nessa figura que vocês estão vendo, ela apresenta mais de um eixo de simetria, certo? Por exemplo, ela tem 4 eixos de simetria. Simetria horizontal, que é a que está aí em azul, certo? Ela é chamada de eixo horizontal. Então, temos um eixo, né? E o vertical, em vermelho, que está aí em vermelho, ele é chamado de eixo vertical. E o total, quantos eixos ela tem? Tem 4, tá certo? E a gente também pode observar a simetria de reflexão em recortes e dobraduras. Por exemplo, na imagem que a gente tem, se a gente dobrar uma folha A4 ao meio, certo? Dobrou ela ao meio, aí faz uma imagem, certo? Só de um lado. Depois, a gente recorta. Abre essa figura e a gente vê a simetria dessa imagem, que nesse caso
que foi desenhado foi uma borboleta. Então, façam aí em casa um teste. Pegue uma folha A4 e façam um desenho que vocês querem, só a metade desse desenho, certo? Que possa ter simetria. E depois recortem e vejam se possui uma simetria de reflexão, se os lados são iguais. E a reflexão, ela também pode ser obtida no espelho, certo? O que está sendo refletido. A sua imagem, quando você vai para o espelho, ela está sendo refletida. Então, ela tem uma simetria de reflexão, certo? Que ela é chamada de uma transformação geométrica que envolve um ponto a ser refletido em uma reta, transformando o ponto no outro simétrico com relação ao eixo fornecido. Então, a gente tem um objeto e ali temos o eixo de reflexão, né? E a imagem que é refletida nesse espelho. Então, ela é idêntica. Então, a gente tem um eixo, aí temos uma simetria de reflexão. Por exemplo, a gente também pode ser vista na natureza, a reflexão em vários elementos, como podemos observar nessas figuras. A reta aí, representando o eixo, você pode ver a simetria de ambas as figuras, na flor, em um monumento, na borboleta. Quando a gente corta uma maçã, a metade é simétrica à outra. Aí é na imagem da coruja. Então, quando a gente traça um eixo no meio, certo? A gente vê a simetria dessas figuras. Observando aqui, vamos exercitar um pouco o que a gente viu em relação ao eixo de simetria. Qual das figuras do eixo é de simetria? Alternativa A, B e C. Aí, na alternativa A, o lado que a gente passou o eixo é idêntico ao outro? Na alternativa B, é idêntico quando a gente passou o eixo? E na alternativa C? Podemos verificar que apenas a alternativa A e a alternativa C têm eixo de simetria. A imagem dessa flor, ela não tem eixo de simetria. Por quê? Não é simétrico. Percebam que ali, quando ela passou o eixo na primeira pétala, só que embaixo não está na pétala, né? Então, aí a gente não tem uma simetria. E a gente chama, quando não tem, de assimétrica. Quando vocês escutarem esse termo assimétrica, é porque essa figura, essa imagem, ela não é simétrica. Certo? E nessa questão aqui, na segunda. Primeiro, faça um X nas figuras que você acha que apresentam algum tipo de simetria. Depois, encontre os eixos de simetria nas figuras que não são simétricas. Certo? Aí você pode colocar a palavra assimétrica. Primeira imagem, ela é assimétrica ou simétrica? A maçã. E assim por diante. Pensem aí um pouquinho, vejam quais dessas são simétricas. É a árvore ali, é a maçã, é a figura representada aí do quadrilátero, um retângulo, a borboleta, a flor, uma obra de arte aí e um coração. Quais desses são simétricos? Vamos verificar? Então, desses aí que são simétricos, a gente tem a maçã, o quadrado, o retângulo, a borboleta, certo? A flor e o coração. E aí, quando a gente, depois que faz isso, a gente passa o eixo de simetria, tá? Que aí a gente vê que eles são simétricos. Então, quais não são assimétricos? É a primeira figura, que aí quando passou o eixo não deu certo, né? Não ficou simétrico um com o outro. A terceira imagem também não é simétrica. E nem a última imagem aí, ao lado do coração, ele também não é simétrico. E a gente pode ver essas simetrias da natureza, a gente observou na natureza, né? A gente pode ver também nas figuras geométricas, que a gente, no caso aqui, temos os polígonos, certo? No triângulo, no quadrilátero, no pentágono, no hexágono, no heptágono, no octógono, decógono e dodecágono, certo? Esses aí têm eixos de simetrias. E como é que a gente pode verificar os eixos de simetria dessas figuras? Verificamos aí nessa figura aí, certo? Um polígono regular de N lados, eixo de simetria, retas passando pelos centros. Então, a gente passa primeiro o eixo vertical e o eixo horizontal e depois as retas nas extremidades. E aí, a gente vê o eixo de simetria de cada figura dessa daí, certo? Só o círculo, que vocês percebam que não está traçado nenhum eixo, por quê? Porque aí ele vai aparecer infinitos eixos, quando vocês quiserem, certo? Quando vocês passarem, tracejar.
tá? E temos também a figura do losango e o retângulo, que é dois eixos de simetrias. As retas suportes da diagonal do primeiro e as medianas do lado do segundo, tá? Também temos o triângulo, que ele tem 3 eixos de simetrias, certo? Você traça aí um no meio, o eixo vertical, e depois nas suas extremidades do seu vértice. Também temos o quadrado, que ele tem 4 eixos de simetria. Também temos o triângulo isósceles e trapézio isósceles, que eles admitem um eixo de simetria. E a mediatriz de suas bases é o ponto aí de encontro desses eixos, tá? E como é que a gente calcula aí a quantidade desses eixos? Nessas figuras, com simetria em relação a mais de um eixo. Na primeira, ele tem 2 eixos, certo? Só podemos ter 2 eixos de simetria. Na segunda figura, a gente tem 5 eixos de simetria. Quando a gente traça, ali esses lados são idênticos uns aos outros. E na outra figura, temos 3 eixos, certo? Podemos também observar a simetria axial nessa imagem aí, ó. Bem perfeitinha, certo? A reflexão que está passando da imagem. Dizemos que em cada caso que a figura e o respectivo reflexo são figuras simétricas ou não, ou então que uma figura é simétrica da outra em relação ao eixo. Por esse motivo, dizemos que é simetria axial. Então, na simetria de reflexão, a gente também pode ter simetria axial, certo? De uma figura plana, que é uma reflexão em relação ao eixo, que tem uma simetria perfeita, idêntica à outra. Outro tipo de simetria é o de rotação, certo? Como é que é a definição de rotação? Vamos ver primeiro esse exemplo aí, ó. Em cada item, a figura 2 foi obtida por uma rotação da figura 1 em relação ao ponto O, com diferentes ângulos e sentidos. Então, esse número 1, ele sofreu uma rotação de 90 graus, certo? Em relação à figura no ponto O. A outra imagem, a gente tem uma rotação de 180 graus. Ele deu meia volta, essa figura. E na terceira, deu um ângulo de 210 graus. Então, quando a gente está falando em rotação, a gente está falando em relação aos ângulos e o sentido. As transformações que gira cada um dos pontos de uma figura em determinado ângulo em relação ao ponto O, um sentido horário ou sentido anti-horário, é chamado de rotação. A simetria de rotação, ela ocorre quando uma figura plana é girada em torno de um ponto, de acordo com o ângulo. Então, a abertura da rotação varia de 0 graus a 360 graus, certo? Pode ser no sentido horário ou anti-horário. Com isso, obtemos sempre uma figura plana que mantém a mesma forma e o mesmo tamanho da figura original. Como podemos verificar nessa figura aí, a rotação desse coração, desse ângulo, certo? Tem um ponto fixo e a rotação que ele ocorreu. Vamos verificar aí nessa imagem? Abaixo temos a figura 2, certo? Ela foi obtida por rotação da figura 1 em determinado ângulo. Em relação ao ponto O, podemos observar que essa rotação foi de um ângulo de 90 graus. Então, aí a gente tem uma simetria de rotação em relação ao ponto O. Podemos identificar a rotação também na natureza, como a gente viu em relação à simetria. Como a gente está vendo aí, quando o pavão ele abre, ele dá uma rotação de 180 graus. Nessa questão agora, em qual dos itens a letra sofreu uma rotação em torno do ponto O? Alternativa A, percebam que ela teve uma rotação, essa letra M, certo? De 90 graus. A B também teve uma rotação, mas a C não. Em relação ao ponto O, ela não teve uma rotação. Então, somente as alternativas que têm uma simetria de rotação é a alternativa A e a alternativa B, como a gente pode ver aí na resolução. E a próxima, certo? Simetria em relação à translação, é um deslocamento. A translação é um tipo de resistência a alterações que podem ser encontradas em motivos que se repetem. Translação nada mais é que implica deslocamento de uma certa distância
ao longo de uma linha específica. Como é que a gente pode ver aí o deslocamento desse carro? Em linha reta. Ele sofreu uma simetria de translação. Observando essa imagem, certo? Na malha quadriculada, a gente pode perceber, temos 3 figuras, com a mesma forma e tamanho, certo? Pegamos a figura A e fizemos aí a translação para a figura B. A gente calcula a translação aí em relação ao seu comprimento, sentido e direção. Então, a figura B, ela andou 3 unidades, então a distância deu 3 unidades. O sentido à direita e a direção foi horizontal. Já o deslocamento da figura C, dessa A para C, sofreu uma distância de 8 unidades. O sentido aí, no caso, foi para baixo e a direção vertical. Então, aí a gente tem uma simetria de translação na imagem. Observando aqui, vamos verificar quais dessas figuras aí, a figura 2 e 3, são simétricas por translação em relação à figura 1. Essa figura 2, ela não é simétrica em relação à figura 1. Por quê? A sua distância aí, ela não tem uma certa distância correta e não coincide com a figura 2. Por isso, já a figura 3, ela andou em direção horizontal, andou 20 unidades, ou seja, 22 quadradinhos, certo? À direita, mantendo aí seu tamanho e sua forma. Então, a figura 1, ela é simétrica à figura 3, mas não é simétrica à figura 2, tá? Como a gente pode observar aí na resolução. Resumindo o que a gente estudou agora. Tipos de simetria. A gente estudou simetria de reflexão, simetria de rotação, simetria de translação. Como é que a gente verifica na imagem, professora? Agora confundi. Calma que a gente vai ver direitinho. Ó, nessa primeira figura, ela é simetria de reflexão. Essa figura 1 está sendo refletida na figura 2. É só vocês pensarem na imagem do espelho de vocês em casa, quando vocês verem a imagem de vocês. Está tendo uma simetria de reflexão, que é uma coisa idêntica à outra. Na segunda, é uma rotação, que é no sentido rotacional, que a gente faz o sentido anti-horário ou horário, certo? Que a gente dá uma rotação de 0 a 360 graus, como pode observar nessa figura, tá? E a última, lembra, para ser simetria de translação, a gente verifica a distância, o sentido, tá? Então, nessa figura aí, por exemplo, da figura 1 para a figura 3, tem seus correspondentes na mesma direção, ou seja, horizontal, seguindo o mesmo sentido, que é sentido de esquerda para a direita, do quadrado. E ele tem uma distância de quê? De 5 lados desse quadradinho, conservando então a figura original. Ele não muda a simetria, ele não muda a forma da imagem. Você só vai observar em relação à imagem que está sendo refletida, a rotação dela e o sentido e a direção dessa figura, tá bom? É isso que vocês vão observar, tá? Então, obrigada, pessoal. Até a próxima aula.